E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Hoje passaremos por Juízes, capítulo 11 e capítulo 12, onde temos aqui a história de Jefté, que era filho de Gileade com uma prostituta. E por causa dessa linhagem bastarda, ele foi rejeitado e ameaçado por seus irmãos, provavelmente razão pela qual ele teve que fugir. E aí diz o verso 3 que ele, ao fugir de casa, vivia andando com homens levianos. Certamente recebeu muitas influências negativas que o afastaram do Senhor. Só que o mesmo título que foi dado a Gideão de homem valente também foi atribuído a Jefté. E isso levou os anciões de Gileade a buscá-lo de volta para que liderasse o povo contra os filhos de Amon, que surgia aí como uma ameaça horrorosa contra a estabilidade do povo. Jefté acabou se tornando cabeça de todo Israel. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele, mas a gente percebe que o Jefté fez um voto equivocado, no mínimo, ao Senhor, dando início assim a uma das histórias bíblicas mais intrigantes do Antigo Testamento. O Jefté não fez simplesmente um voto, ele tentou barganhar com Deus. Gente, não se pode barganhar com Deus. Olha, Senhor, o Senhor faz isso que eu faço aquilo. O que é isso, mano? É troca de favores? Agora você consegue controlar a Deus por intermédio daquilo que você faz? Senhor, eu vou fazer isso aqui para o Senhor fazer isso daqui. Então, pelo fato de eu ter feito alguma coisa, Deus tem obrigação de fazer em resposta à minha atitude algo que eu quero que Ele faça? Ei, não é assim que funciona, não. E aí ele percebeu a bobagem que ele fez ao ponto de rasgar as suas vestes, porque ele envolveu nesta promessa um processo de sacrifício e tudo mais. E resultado, quando ele percebe a própria filha que acaba passando diante dele, e aí o verso 35 diz que ele rasgou as vestes. Ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz o voto ao Senhor e não tornarei atrás. E aí a gente começa agora um processo polêmico, porque alguns estudiosos afirmam que Jefté, ao proferir o voto, não especificou se referir a sacrifício humano, porque inicialmente na leitura superficial dá a entender que o voto dele ia sacrificar, primeiro que passasse à frente, quem passou foi a filha. Por acaso ele ia sacrificar seres humanos, mas era um sacrifício de um animal. Os sacerdotes não aceitariam sacrificar uma pessoa. Outros dizem que ele realmente se referiu a sacrificar uma pessoa, já que o sacrifício humano era um costume pagão em Israel. Israel estava contaminado com isso, havia adquirido esse costume das outras nações, embora Deus não aprovasse, de acordo com Levítico 18, Deuteronômio 18. E interessante que ele observou a lei dada a Moisés para ser fiel ao voto. Note, a lei de Moisés diz, né, em Deuteronômio, que tem que ser fiel ao voto. Mas em Levítico capítulo 19, melhor dizendo, diz isso, verso 12. Mas em detrimento a outra lei mais importante, que era preservar a vida. Então aí tem conflito de duas leis: cumprir o voto e preservar a vida. Cumprir o voto é mais importante do que preservar a vida. Então a história torna-se uma história difícil de ser analisada. A fim de evitar as consequências desastrosas de juramentos humanos insensatos, Jesus condenou os juramentos: de modo algum jureis, nem pela tua palavra, seja a sua palavra sim, sim, não, não, que passa disso é procedência maligna. Mateus capítulo 5, verso 34 a 37, para que o ser humano não saia por aí querendo controlar a Deus por intermédio daquilo que promete, ou enfiando os pés pelas mãos com votos insensatos e feitos em um momento de falta de reflexão adequada. Não era desígnio de Deus que Jefté sacrificasse a própria filha, óbvio que não era, e nem ser humano algum, muito menos que a entregasse ao celibato. Então, esse sacrifício envolve o quê? A morte da filha ou a entrega da filha ao celibato? Porque ele diz assim: vai filha, sai com tuas amigas, vai chorar o teu celibato e tudo mais, né? Se lamentar pela vida celibatária que você vai ter. Enfim, a atitude da filha, cujo nome a Bíblia não revela, manifesta a mesma rendição que encontramos em relação a Isaac, né? Aceitar que o pai o sacrificasse, quer fosse o sacrifício
da sua própria vida, ou quer fosse o sacrifício de estar se envolvendo no celibato para o resto da vida. Pai, lembra-se de Jesus: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, toda vida não seja como eu quero, mas como tu queres. E a menina, ela se mostra submissa desta forma. Não, pai, o Senhor prometeu. Quando a filha de Jefté disse assim: pai meu, fizeste voto ao Senhor. E aí o que você percebe? Que é uma expressão de profunda entrega. Pai meu, né? Igual Jesus Cristo apelou, meu pai, né? Essa filha apelou ao seu pai como se dissesse: o Senhor é meu pai, aquele que me ama mais do que tudo, e se acha bem cumprir o teu voto, então eis-me aqui. Eu não vou questionar e nem vou frustrar os planos daquele que mais me ama. Quando ela fala meu pai, está querendo dizer tudo isso daí. É uma história bem interessante. Apesar do mistério que revela este relato, existe uma corrente muito forte que defende que Jefté não ofereceu a filha em holocausto, mas entregou-a ao celibato. Uma coisa é certa: aos pais é confiado o mais caro dever de zelar pela herança do Senhor, que são os filhos. Salmo 128, verso 3, fala sobre isso. E pela negligência ou imprudência podem expor os filhos a situação que poderiam ser evitadas. Jefté foi bem imprudente e acabou expondo a sua filha, quer seja ao sacrifício humano ou quer seja ao celibato. A imprudência dele está estampada no texto bíblico. Naquela época, uma moça solteira era sinônimo de tragédia. O fato de ser filha única de Jefté significava que o nome do seu pai seria esquecido e não teria descendência. A sua atitude submissa lhe rendeu uma posição de honra na história de Israel, e como pontua um teólogo famoso, ela merece ser colocada ao lado de Isaac como filha fiel, disposta a obedecer tanto ao pai quanto a Deus a qualquer preço. Jefté foi infeliz em seu voto, mas a sua filha deu um banho de fidelidade. Que exemplo extraordinário comparado ao exemplo horroroso que o pai estava dando de um voto completamente impensado, né? E aí é questionável a história de questionável história de uma simples virgem nos lembra a inquestionável história do Filho do Homem. Ele foi o cumprimento do voto, ela foi o cumprimento de um voto falível, transitório. Jesus, no entanto, foi o cumprimento de um voto infalível e eterno, né? Tem o exemplo da filha, que foi extraordinário, o exemplo do pai, que não foi legal, e isso aí, quer tenha sido o sacrifício humano, quer tenha sido o celibato, não dá para termos um momento preciso do texto bíblico, mas o exemplo da filha é extraordinário. E aí, lembra-me agora o texto de Paulo em Romanos 12, verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ok? Aí entramos no capítulo 12 de Juízes, e aí você percebe a reação de Jefté contra os eframitas. Lá Gideão acalmou os ânimos, porque estavam chateados que não participaram da guerra, não foram convocados. Gideão: calma disso, deixa disso, acalmou a onda. Mas agora de novo os efraimitas, melhor dizendo, eles surgem aí revoltados de novo contra um levante, só que dessa vez Jefté, ele agiu de um modo diferente do Gideão. Resultado, o que ele fez? Ele só dizimou 42 mil eframitas em uma batalha. Fica muito claro que esta tribo, eles se tornaram homens sanguinários, vingativos. Pela segunda vez, os filhos de Efraim fizeram questão de ter sido chamados para a guerra. Ao encontrar o líder, resolveu responder-lhes à altura. Além do confronto pela guerra, tiveram que enfrentar um trava-língua da morte. A tribo de Efraim tinha tudo para ser uma das mais poderosas e bem-sucedidas tribos de Israel, mas escolheram ser guiados por seus próprios instintos, e por suas ações e suas palavras foram derrotados. E sabe o que é mais triste? Você olha Apocalipse capítulo 7, do verso 5 a 8, e você encontra uma divisão simbólica dos salvos nos últimos dias, representado pelas 12 tribos de Israel, e além da tribo de Dan, a tribo de Efraim não aparece na lista. Entendam, não foi o simples fato de não saberem pronunciar um fonema, foi muito além disso, né? Quando Cristo foi acusado pelos fariseus de expulsar demônio pelo poder de Beelzebul,
Mais à frente ele disse: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Os efraimitas faziam confusão justamente porque permitiam que o ódio e a vingança prevalecessem no coração. Eles podiam até fazer parte da nação eleita, estavam dentro da herança do Senhor, mas o Senhor não estava neles. E o resultado, 42 mil homens morreram, quando deviam estar, ao invés de ódio, se unirem em amor aos irmãos por uma causa comum, que era o avanço do reino de Deus na terra através de Israel. Mas infelizmente temos mais um exemplo negativo para observarmos e ficarmos vigiando a respeito da nossa própria vida. Deus nos abençoe, beijo no seu coração, obrigado por nos acompanhar no conteúdo do Ano Bíblico.